Desenvolva o hábito de ser agradável. Eu não quero dizer que você deva sorrir sempre, como um gato Cheshire. Tal sorriso não significa nada, ele é raso. Mas um sorriso que se registra no fundo do coração e se expressa no rosto é algo maravilhoso. Vem de ser sincero. Às vezes, aqueles que estão muito em público sorriem de maneira inanimada e praticada, enquanto que por dentro estão pensando em outra coisa. Não há nada dentro para tornar o seu sorriso real, mas o sorriso que reflete da alma é algo muito atraente. Poucas pessoas resistem a um indivíduo com um sorriso tão sincero. Existem algumas pessoas que são rabugentas crônicas e muitos são obstinados, rígidos em suas relações e reações em relação aos outros. Como você pode viver com tais pessoas? Primeiro, certifique-se de que, não importa qual seja a provocação, ninguém será capaz de te deixar bravo. Esse é um dos passos principais para aprender a se dar bem com os outros. Não importa o que aconteça, não deixe ninguém pegar a sua cabra. É difícil para quem não tem autocontrole, mas é a coisa mais fácil de se fazer se você decidir. Não se gabe de nunca ficar com raiva. Apenas pratique da melhor maneira possível. Se você ficar proclamando, as pessoas tendem a tirar vantagem de você. E não seja dócil por fora enquanto ferve perigosamente por dentro. Sob nenhuma circunstância deixe alguém deixá-lo com raiva o suficiente para fazer algo que você vai se arrepender mais tarde. A maioria das pessoas que perde a paciência se arrepende depois do que fez. Afirme com convicção: eu tenho perfeita posse de minhas emoções. Pessoas que não têm suas emoções sob controle são seus piores inimigos. Cada desejo não realizado desperta sua ira. Quando alguém pode enlouquecê-lo é porque algum desejo dentro de você foi contrariado. Caso contrário, ninguém poderia te deixar com raiva. Em seus esforços para se dar bem com os outros, não seja um capacho ou todos vão querer comandar sua vida por você. Se eles não podem dominá-lo, eles ficam com raiva. E se você os ouvir e cumprir suas ordens, você será um covarde. Então, como você deve se comportar? Quando você encontra resistência aos seus ideais, a melhor maneira é permanecer quieto, mas firme. Não diga nada, não fique bravo. Você pode receber soco verbal após soco, mas não permita que isso o provoque. Recuse-se a brigar. Eventualmente, essas pessoas entenderão que você não pretende irritá-las, mas ao mesmo tempo, você tem suas próprias boas razões para não querer fazer o que elas pedem de você. Quando as pessoas perderem a paciência, afaste-se delas até que fiquem mais calmas. Se vocês puderem se reunir e conversar sobre seus problemas, isso é algo maravilhoso. A comunicação é vital. Mas se alguém quiser apenas lutar, simplesmente diga: tá ok, eu vou dar uma voltinha e já volto. Então volte e esteja preparado para discutir. Mas se a pessoa ainda quiser brigar, saia de novo, faça uma caminhada mais longa. Recuse-se a lutar. Ninguém pode brigar com você se você não cooperar. Nunca forneça mais combustível para a raiva de ninguém. A pessoa zangada só fica satisfeita se puder te deixar zangado também. Eu posso trabalhar com qualquer pessoa, embora não me importe de estar com quem não sabe viver em harmonia. Quando alguém
decide ganhar algum ponto, eu deixo ter a vitória. É uma vitória vazia. Não discuta. Grandes homens raramente discutem. Eles sorriem e dizem: acho que não, mas não brigam. Aprenda a usar o tato com as pessoas. Isso não significa que você deva ser um hipócrita. Significa consideração pelos outros. Você não é uma pedra. Você é um ser pensante, consciente e não quer tratar os outros como se fossem pedras insensíveis. Não resista abertamente aos desejos dos outros. A pessoa que sempre se ocupa com os assuntos dos outros é ao mesmo tempo causa e objeto de dificuldades. Se uma pessoa pode tomá-lo e se isso fizer algum bem, então fale. Mas às vezes o destinatário não gosta e desafiadoramente fará exatamente o que você não quer que ele faça. Quando você consegue se dar bem com os outros, você é como uma flor perfumada. Ao passar por um jardim, às vezes você sente o cheiro da fragrância de rosas ou flores de laranjeira e pensa: nossa, que perfume maravilhoso. Assim são as grandes almas. Quando você entra na companhia deles, o perfume de suas vidas o toca. É uma fragrância que eleva a sua alma. Mas quando você está perto de um odor fétido, você não gosta de permanecer ali. Quando alguém tem um temperamento mal cheiroso de raiva e briga, você não quer ficar perto dessa pessoa. Aqueles que estão sempre desarmônicos são desse tipo. Eles são como gambás humanos exalando um odor desagradável. Em uma organização religiosa, duas classes de pessoas são claramente distinguíveis. Aquelas que estão tentando mudar a si mesmas para melhor e aquelas que são briguentas e criam problemas tentando mudar todo mundo, menos a si mesmas. Os últimos parecem ter prazer em tentar deixar os outros desconfortáveis. Eu me lembro que nos primeiros dias em Boston, estávamos planejando um banquete. Duas senhoras de meia idade eram verdadeiras idiotas em fofocas. Sem suspeitar, eu os encarregara do banquete. Mas alguém me disse: ei, cuidado com esses dois. Eles causaram muitos problemas para outros professores. Isso me colocou em guarda para observar o comportamento deles. Enquanto os preparativos para o banquete prosseguiam, a minha secretária colocou cartões de lugar na mesa principal, designando certas pessoas para se sentarem ali. Essas duas senhoras lançaram fogos de artifício. Por que essas pessoas deveriam estar na plataforma e não nós? Para restabelecer a paz, esses convidados sentaram-se em outras mesas. Um dia essas duas senhoras começaram a atrapalhar os planos organizacionais do centro e a intenção deles era ser os líderes da obra em Boston. Então eu os chamei de lado e conversei. Você me aceita como seu professor espiritual? E eles disseram sim. E eu disse: você vai me ouvir? E eles disseram: absolutamente. Eles pensaram que eu os colocaria em posições importantes. Depois de um tempo, eu os vi separadamente e contei a cada um deles o que descrevi como um segredo e pedi que prometessem que não divulgariam essa informação. Eles concordaram. Depois de alguns dias, cada um havia contado secretamente a muitas outras pessoas o que eu havia contado a ela. Quando eles perceberam o que estava acontecendo, uma briga começou entre os dois. Eu, então, me distanciei deles, mas eles me procuraram. Eu estava no Boston Plaza Hotel.
Eles me ligaram e queriam vir e falar comigo e eu disse: eu vou cuidar de você desde que fale com muita calma. No minuto em que levantarem a voz, eu irei embora. Quando desci para o saguão, eles estavam se esforçando para se controlar. E eles disseram: qual é a ideia de contar o segredo para cada um de nós? E eu respondi: para mostrar que você não é confiável. Você é desleal e que adora brigar e fofocar. Dessa forma, eu o convenci sobre o seu comportamento errado. Contei-lhe uma coisa que não tinha importância, só para ver se você era capaz de guardar confidências ou se cederia ao seu hábito de criar problemas com fofocas. A culpa foi dos professores que vieram para essa cidade e a quem você criticou tão abertamente. A falha está em sua própria natureza. Eu pedi uma coisa a você e você não cumpriu sua palavra. Você percebe como sua reputação o torna antipático nessa cidade? Agora, o problema que você dá aos outros voltou para ferir apenas você. Se você não pode manter uma promessa de confiança dada ao seu professor espiritual, como você pode esperar que os outros tenham confiança em você? Se você não mantiver a fé em mim, não manterá a fé em mais ninguém. Você está verdadeiramente em paz e feliz dentro das suas próprias almas? Eu fui sincero com eles, mas naquele dia dei a eles uma avaliação muito honesta e sincera do seu comportamento. Depois de fazer isso, eu disse: agora eu não vou tirar você das minhas aulas, mas você deve me prometer que não vai falar contra ninguém durante a série de aulas. Não se considerem professores. Enquanto houver um desejo orgulhoso de ensinar, você não está qualificado para ensinar. Primeiro, você deve viver. Se você fizer isso, outros vão seguir o seu exemplo. E você sabe que, hora após hora, eles assistiram às aulas e não incomodaram ninguém. Eles eram os alunos mais mansos. Veja, eu me dava bem com eles porque não ficava com raiva. Usei o tato para trazê-los à repentina percepção de suas fraquezas mentais. Mas a convivência com os outros não pode ser feita apenas pelo tato. Exige também exemplo, calma, serenidade, sinceridade, alegria e fazer tudo com honra. Não se apegar ao orgulho e ao egoísmo. E não governar as suas ações pelo que todo mundo faz. Você não é todo mundo. Mas fazer aquelas coisas que agradam a Deus. Encontre sua paz meditando regular e profundamente, e você ficará surpreso ao ver como seu relacionamento com os outros vai melhorar. Desenvolva também o seu poder de utilidade. Isso é amor. Pense sobre isso. Aprenda a ser útil aos outros. Útil com pensamentos positivos. Útil com o seu discurso. Útil com sugestões construtivas. Mas não dê conselhos onde não é desejado. Se suas sugestões não forem bem-vindas, controle-se para permanecer em silêncio. E quando às vezes você faz o bem aos outros e depois não pode mais ajudá-los materialmente, se eles se tornam hostis porque continuam esperando de você, não importa. Continue fazendo o que é certo. Faça o melhor que puder e esqueça. Seja sincero com todos. Você pode se dar bem com a maioria das pessoas se ficar as bajulando, mas isso destrói o caráter tanto do doador quanto do receptor. O elogio
não é prejudicial se for sincero. Todo mundo gosta de encorajamento, de ser elogiado por suas boas qualidades e ações, se esse reconhecimento for sincero. Mas quando alguém elogia para obter algo em troca, isso é errado. Se meu amor não for suficiente, eu não devo subornar ninguém com bajulação. Uma certa vez, um estudante rico de Milwaukee, ele veio ficar em Washington, e isso foi durante um período inicial difícil, quando tínhamos muito pouco dinheiro para sustentar o trabalho. Ele veio para aprender, mas logo desenvolveu o hábito de tentar ensinar a todos. Eu o chamei ao meu escritório e disse: olha, eu proíbo você de dar mais dinheiro à organização. Eu te dei o meu amor, mas você quer lisonja de mim. Você veio aqui para aprender, mas agora você quer nos ensinar. Ele ficou com raiva e eu disse: não pense que você me enganou porque permaneci quieto. Tudo que você precisa é de uma boa dose de lisonja, então você pensa que está tudo bem. Mas eu não vou te bajular. Lágrimas surgiram em seus olhos e ele disse: mas tudo aqui vai desmoronar. A revista será interrompida. O Monte Washington não durará a menos que você aceite dinheiro de mim. E eu respondi: mas e daí? Ele ficou com raiva por um longo tempo, prevendo que tudo iria desmoronar sem ele. Mas eu disse: talvez não desmorone. Então eu o adverti: cuidado, você está fazendo previsões terríveis. Mas eu digo a você que se você continuar assim, todo o seu dinheiro será tirado de você. Ele deixou o Monte Washington e mais tarde ingressou em outra sociedade. Eles o lisonjearam, lhe deram uma posição importante e depois arrancaram todo o seu dinheiro. Ele teve que voltar para onde começou. O que seria de nós se tivéssemos aceitado o dinheiro daquele homem? Eu teria que fechar os meus olhos para os seus maus caminhos? E isso eu nunca poderia ter feito. Logo após essa experiência, um dos maiores amigos e devotos entrou na organização. Eu tenho visto grandes coisas em minha vida. Tudo que você abre mão por Deus, Ele sabe. O que é se por lisonja você ganha amigos e seguidores, se Deus não está lá? Você é abandonado pelo mundo por falta de sinceridade e abandonado por Deus também, indo na morte para as profundezas do mundo astral, sem qualquer garantia de sua consciência, nem de Deus e nem do homem. Relacionamentos baseados na troca de sinceridade e respeito são maravilhosos. Não manche a amizade tornando-se muito familiar com alguém. Familiaridade gera desdém. Ninguém foi capaz de estar super familiarizado comigo. O desrespeito e o desprezo por alguém prejudicam gravemente um relacionamento. Sempre que você se misturar com as pessoas, misture-se respeitosamente, com amor e sinceridade. Quando sentir vontade de ficar sozinho, afaste-se das pessoas. Fique sozinho. Não ande na companhia de pessoas, a menos que esteja preparado para lhes dar toda a sua atenção. Nesse sentido, quando estou com os outros, misturo com concentração, com atenção, com amor. Mas quando eu estou sozinho com meu Deus. Não crie o hábito de se associar inutilmente com as pessoas. Quando vale a pena, está tudo bem. Eu gosto de estar com as pessoas em atividades valiosas, trocas edificantes de amizade. Mas não em nada que seja fonte de desarmonia. Mantenha a distância de qualquer coisa ou pessoa que crie desarmonia. Eu gostaria que essas verdades
fossem ensinadas na infância. Eles devem ser dados aos ouvidos de seus filhos. As lições aprendidas no início da vida deixam impressões duradouras. Em minha própria infância, um dia decidi que nunca ficaria com raiva. E eu nunca quebrei esse voto. Algumas vezes falei de forma áspera, mas interiormente eu nunca fico zangado com ninguém. Não gosto de falar com força, mas às vezes o faço porque o indivíduo pode se lembrar melhor do que é dito com firmeza. Eu tenho uma grande paz dentro de mim. Se você é um homem de paz, ninguém pode roubar essa tranquilidade de você, a menos que você mesmo a abandone descuidadamente. A partir desse centro interior de paz, eu ensino com o princípio do amor e da bondade, e essa é a melhor maneira. Se isso for mal interpretado por alguém, eu deixo essa pessoa em paz, eu permaneço em silêncio. Você vem aqui pela pura verdade que flui da minha alma. E mesmo que uma pessoa receba essa verdade e mude, eu terei feito mais bem do que se milhares vierem balançando com emoção. Eu não procuro nada de você, mas a sua alegria em Deus. E você não busca nada de mim, a não ser a sabedoria e a alegria de Deus. Um homem espiritual se dará bem com todos, mesmo que nem sempre se deem bem com ele, porque ele entenderá, ele simpatizará e ele tentará trazê-los a Deus. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Preparem-se agora para serem instrumentos da verdade. Eu costumava dizer aos alunos da minha escola na Índia que eles não deveriam apenas falar a verdade e esperar o perdão, mas também falar a verdade e aceitar de bom grado quaisquer consequências desagradáveis. Faça um esforço para se dar bem com os outros por meio da bondade, do amor e da compaixão. Mas sempre que a inverdade vier, permaneça firmemente contra ela. Nunca coopere com a mentira. Meu mestre era uma grande alma. Sobre essas almas, você lerá quando eu terminar o meu livro. Ele nunca rebaixou seus ideais ao nível dos seus discípulos. Ele era firme e intransigente. Mas ele costumava me dizer que meus caminhos eram mais suaves que os dele. E eu o entendi. O que ele fez por mim, nenhuma palavra desse mundo pode descrever. Eu preferiria ser pisoteado por suas repreensões do que ser entronizado em um castelo sem Deus. Eu sempre disse a ele que o meu maior desejo era me dar bem com Deus. Todos os dias você deve se perguntar: eu tenho me dado bem com Deus? Você sabe quais são os sinais de que você não tem se dado bem com Deus? Eles são inquietação, infelicidade, uma consciência inquieta. Mas se você está se dando bem com Deus, sua consciência está tranquila. Você está embriagado de felicidade interior e contentamento o tempo todo. Não tenho outro desejo senão estar nessa felicidade e dar essas águas vivas de alegria a quem vier a mim. Quanto mais você se dá bem com Deus, mais você será capaz de se dar bem com o mundo. O mundo pode te abandonar por um tempo, mas ele voltará para você. E quando você se for dessa terra, aqueles que se afastaram dirão: ele deixou pegadas, seguindo as quais nós também alcançaremos o nosso lar de contentamento eterno.
Portanto, esforce-se sempre para manter os seus pensamentos sintonizados com o absoluto. Não há felicidade em qualquer busca, como a felicidade que você encontra em buscar a Deus. Cerque-se de bons pensamentos, para que esses pensamentos possam te ajudar a estar mais perto de Deus. Essa verdade veio aqui para durar para sempre, porque foi transplantada para algumas grandes almas. O que construímos nas almas dos homens é eterno. É uma vantagem para você seguir essa verdade, pois você verá nela uma liberdade que nenhuma língua pode descrever. As coisas espirituais são intangíveis no começo, mas elas se tornam mais tangíveis do que todas as outras coisas à medida que você segue o caminho. Eu estou interessado na sua alma, e se você tentar se desenvolver, encontrará aqui um tesouro infinito de verdade. Se você estudar esses ensinamentos, saberá que eles não são o resultado da imaginação. Eles são a percepção direta da verdade, que veio através de mim, através de meus grandes gurus. E lembre-se de espalhar essa mensagem por onde você for. A melhor maneira de divulgá-lo é pelo exemplo. Então, ajude os outros com bons pensamentos de verdade. Aqueles que perseverarem até o fim encontrarão liberdade em Deus. Encontrar Deus no fim da trilha é um grande consolo. Não importa se passamos por provações ou decepções na vida, se finalmente todos o encontramos. Nós pertencemos a Ele e nele encontraremos a realização de todos os nossos sonhos. Portanto, nunca devemos desanimar. Não importa como a vida nos trate. Repita comigo: Senhor, só a tua alegria é minha. Isso é só meu. Pai Celestial, ensina-me como me dar bem contigo, e com teu entendimento que eu me dê bem com todos. Abençoa-me para que onde quer que eu esteja possa exemplificar a tua mensagem. Me ensine a fazer todos os dias, com sinceridade e estrita observância de tuas leis, as coisas que te agradam e que ajudam os outros, com tua paz, harmonia e compreensão. Paz. Amém. Dominar a arte de não ser sensível, de evitar a hipersensibilidade, é importante no desenvolvimento da consciência espiritual. Uma análise da psicologia da suscetibilidade mostra que ela é resultado de mal-entendidos, de complexo de inferioridade e de um ego desgovernado. A sensibilidade se expressa na falta de controle sobre o sistema nervoso. Um pensamento de ser ofendido percorre a mente e os nervos se rebelam contra isso. Ao reagir, algumas pessoas fervem interiormente de raiva ou sentimentos feridos e não demonstram a irritação exteriormente. Outros expressam as suas emoções em uma reação óbvia e instantânea nos músculos dos seus olhos e no rosto. Muitas vezes em uma réplica afiada de sua língua também. Em ambos os casos, ser sensível é tornar-se miserável e criar uma vibração negativa que também afeta negativamente os outros. Ser capaz de espalhar sempre uma aura de bondade e paz deve ser o motivo da vida. Mesmo que haja uma boa razão para ficar excitado por causa de maus tratos, aquele que, ao contrário, se controla em tal situação
é senhor de si mesmo. É uma característica comum dos seres humanos serem melindrosos. E quando essa emoção irracional vem, ela cega os olhos da sabedoria. Mesmo que a pessoa sensível possa estar errada, ela se percebe pensando corretamente, agindo corretamente, sentindo corretamente. É quando a balança da ignorância cai da visão interior que se consegue medir exatamente os pontos bons e os pontos fracos de si mesmo e dos outros, sem o preconceito e a intolerância do ego emocional. A pessoa, então, adora apenas o que é bom e permanece transcendentalmente indiferente ao que é psicologicamente prejudicial. Muitas pessoas pensam que devem sentir pena de si mesmas quando são criticadas, e essa sensibilidade traz um pouco de alívio. Mas essas pessoas são como o viciado em ópio. Cada vez que ele toma a droga, ele fica mais impregnado do hábito. Seja tão firme quanto o aço contra a sensibilidade. Nunca seja sensível ou tenha autopiedade. Uma pessoa hipersensível frequentemente sofre em vão. Geralmente, ninguém tem ideia do que ela tem uma queixa ou muito menos do que ela é. Então, ele se sente ainda mais ferido em seu isolamento autocriado. Nada é conseguido remoendo silenciosamente. Alguma ofensa percebida. É melhor remover por autodomínio a causa que produz essa sensibilidade. Na minha juventude eu era muito sensível e, consequentemente, quem mais sofria fui eu mesmo. Foi um processo de autotortura. Por eu ser tão sensível, os outros pareciam se deliciar em pegar a minha cabra. Sua cabra é a sua paz. Que ninguém tire a sua paz. Meu desconforto não foi totalmente culpa da provocação dos outros. Foi também o resultado da minha própria sensibilidade aos seus comentários. Eu descobri que quanto mais eu discutia com as pessoas que me criticavam, mais elas ficavam satisfeitas. Por fim, decidi que ninguém seria capaz de destruir a minha paz. Eu decidi, deixe-os criticar o quanto quiserem. Fiquei indiferente às suas farpas injustas, intocado como se estivesse morto. Eles logo perderam o entusiasmo de implicar comigo. E muitos se tornaram meus amigos e me seguiram. É inútil exigir gentileza e respeito dos outros. Você deve aprender a merecê-lo. Se você for sinceramente gentil e respeitoso com os outros e retribuir qualquer cortesia que eles lhe mostrem, você sempre será tratado com respeito. E não paralise a boa vontade dos outros sendo sensível quando eles oferecem críticas construtivas. Coopere sempre que alguém tentar ajudá-lo. O meu mestre, Swami Shri Yukteswar, era muito rígido comigo. Ele observou cada nuance dos meus pensamentos e me corrigiu livremente. Ele era duro às vezes, mas sempre era para o meu bem maior. Muitos não sobreviveram à sua rígida disciplina, mas eu fiz. E as palavras não podem agradecê-lo o suficiente por assumir a tarefa de moldar minha vida com sua sabedoria. Pessoas com espiritualidade bem desenvolvida podem ver claramente as falhas nos outros.
Quando um bem-querente de visão clara tenta sinceramente ajudá-lo, essa pessoa não deve ser vista como alguém que deseja exercer um domínio sobre você, mas sim como alguém que está tentando lhe dar compreensão e força para ver e vencer as suas fraquezas. Você deve cooperar, seja cortês e gentil. E se você começar a cair no clima de suscetibilidade, controle-se imediatamente. Pessoas inteligentes, aquelas que possuem um verdadeiro entendimento, sempre deixam as pessoas não entendidas em paz. Eles não querem perder tempo e esforço dissimulando com aqueles que não têm ouvidos ou então vontade de ouvir. Dentro do meu coração, eu nunca me permito ficar sensível. Eu estou em paz comigo mesmo. E quando você não está em paz consigo mesmo, que você fica sensível. Isso é ser pequeno. Ser grande é ter um coração grande. Não importa o quanto os outros te machuquem. Essa é a maneira de viver. Não espere até amanhã. Comece hoje. A pessoa deve ser capaz de controlar o seu humor instantaneamente. Deixar o fogo da sensibilidade consumir o coração de alguém e mantê-lo ardendo lá queimará as fibras da paz interior. Uma pessoa sábia controla a sua sensibilidade, sabendo que nada mais é do que uma agência de Satanás metafísico, tentando destruir a paz da alma. Quando alguma coisa o aflige, não importa como você justifique a sua infelicidade, saiba que você está sucumbindo a uma sensibilidade indevida e que não deve se entregar a ela. A sensibilidade é um hábito não espiritual, um hábito nervoso, um hábito destruidor da paz que tira o seu controle sobre si mesmo e rouba a sua felicidade. Sempre que um estado de sensibilidade visita o coração, a sua estática impede que você ouça a divina canção da paz curadora que toca dentro do rádio da alma. Sempre que a sensibilidade aparecer, tente imediatamente dominar essa emoção. Há uma diferença entre sensibilidade emocional e sensibilidade espiritual. Aqueles que são espiritualmente sensíveis são vigilantes com os seus próprios sentimentos e são agudamente perceptivos dos sentimentos dos outros. Mas eles permanecem distantes das perturbações dos impulsos psicológicos. Assim como a manteiga pode flutuar na água e permanecer inalterada, não diluída por seus arredores, mas a sensibilidade sensível é como um fantasma que o persegue. Isso tortura o seu sistema nervoso e faz você sentir que o mundo inteiro está cheio de inimigos. A pessoa de extrema sensibilidade muitas vezes culpa totalmente os outros pela dor que sente. Ele deve tentar entender que sua dor é auto-infligida. É melhor culpar-se por ser hipersensível do que ficar zangado com os outros. Ninguém deve pegar você de mau humor. Silenciosamente, corrija-se. Se necessário, esconda-se em um quarto longe dos outros até que a febre da sensibilidade desapareça. O rosto é o refletor do seu interior. O coração, a fonte dos sentimentos, é a base dessa reflexão. O seu rosto deve ser um sermão inspirador. O seu semblante deve ser um farol para os outros seguirem. Um farol pelo qual as almas naufragadas possam encontrar o caminho para a segurança no porto da paz.
Seu rosto deve ser um altar onde reina a paz, onde reina Deus, onde todos os devotos da bondade psicológica se reúnem para invocar o Deus Todo-Poderoso da paz e do amor. Pai Celestial, nos abençoe para que possamos estabelecer o templo da pureza em nós mesmos, dentro de nossos corações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, que o nosso semblante seja um altar iluminado da tua paz e amor. Ciúmes, raiva, medo, todos os impulsos físicos e mentais negativos que levam os seres humanos a fazer o mal, de onde eles vêm? Muitos dizem que são de origem psicológica, mas eu digo que eles vêm da força do mal. Existem duas forças nesse mundo, as boas e as más. Onde quer que haja o bem, também há o mal. O homem, dotado de independência e livre-arbítrio, sofre as consequências dos seus atos errados. Mas não é o Criador dos agentes que influenciaram esses erros. As plantas não cometem nenhum mal e, no entanto, sucumbem às doenças. Os animais que são governados pelo instinto, sem consciência do mal, sofrem de forma semelhante. Lado a lado com todo o bem, há um mal correspondente. Deus cria a luz do sol e a força do mal cria tempestades e secas destrutivas. A bela flor floresce e é destruída por insetos. Deus diz para amar. A força do mal diz para ficar com ciúmes. Você tem justificativa para ferir e enfraquecer um oponente. Não dê ouvidos a esse poder sombrio. Isso não é você. O ciúme, a raiva, o medo são criações da força do mal. Reconhecendo essa força como um poder consciente, Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Sempre que a voz do ciúme, do medo ou da raiva falar, lembre-se de que não é a sua voz e ordene que ela desapareça. Mas você não conseguirá expulsar esse mal, por mais que tente, enquanto você der a esse sentimento negativo um porto seguro em sua mente. Elimine o ciúme, o medo e a raiva de dentro, para que toda vez que um impulso maligno lhe diga para odiar e ferir, outra voz interior mais forte lhe diga para amar e perdoar. Ouça essa voz. Imagine só, se pudéssemos tirar do mundo o egoísmo, a inveja, a raiva, não haveria guerras. Mas esses perpetradores destrutivos são tenazes. Eles lutam constantemente com bondade pela supremacia. Deus fala de paz e a força do mal incita a inquietação e a discórdia. Deus está tentando te induzir a ações de amor. E a força do mal está tentando atraí-lo para lutar. Você é um agente livre. Você pode escolher como quiser. Sempre que você está com ciúmes, você está em conluio com a ilusão cósmica de Satanás. Sempre que você está com raiva, Satanás está guiando você. A voz do medo é a sua voz maligna. Mas sempre que você está cheio de amor e perdão, Deus está com você. Ajude-o a trabalhar através de você.
Ele não pode fazer isso a menos que você o ajude. Os seguidores de Satanás têm apenas uma recompensa, a miséria. Os seguidores de Deus têm uma paz feliz. Ele encontra a paz que me conhece. Como o Senhor infinito da criação e como o bom amigo de todas as criaturas. Preste atenção à voz do amor interior, do amor ao vivo. Pratique-o dentro e fora. Onde quer que você vá, dê amor, dê compreensão. Torne-se como uma flor cuja fragrância domina os vapores nocivos do ciúme, do medo e da raiva. Espalhe a fragrância do amor divino e da amizade a todos com quem você entrar em contato. Aqueles que refinarem a sua sensibilidade espiritual sentirão o despertar da consciência crística universal no seu amor em expansão. Cultive-o primeiro praticando a piedade com as pessoas ao seu redor. Sempre pense nos outros antes de si mesmo. Seja um amigo altruísta de todos, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus amigos íntimos, de todos que encontrar no seu dia a dia. O requisito para a amizade é a aceitação da individualidade de cada um. Duas almas de caráter diferente, conduzindo a carruagem da vida para um objetivo comum. A verdade deve ser o padrão sobre o qual um relacionamento é baseado. E não importa o que se diga, mesmo que seja para disciplinar ou discordar, deve ser dito com amor, nunca com dureza ou mesquinhez. O dever dos amigos é ajudar continuamente uns aos outros a se desenvolverem. Quando as almas buscam o progresso juntas em Deus, então a amizade divina floresce. Se as qualidades do coração são espiritualizadas e aperfeiçoadas com amigos sinceros, e esse círculo de amor é expandido até ser todo inclusivo, então encontra-se o amigo de todos os amigos, o divino amigo, por trás de todos os relacionamentos. Enquanto o amor de Deus une, os impulsos negativos da força do mal dividem e destroem. Grande destruição é causada pelo ciúme e os seus companheiros, o medo, a raiva e o ódio. As relações humanas são devastadas, lares são desfeitos, vidas são destruídas. O ciúme prenuncia o fim da felicidade. Primeiro naquele que o abriga e depois nos outros, que são os objetos da sua vingança. Até mesmo espectadores inocentes, como os filhos de lares, são desfeitos. O ciúme existe em toda parte. Ele é um perigo sempre presente para todas as relações humanas. Eu já vi isso muitas vezes em ação nesse mundo. Todos querem o bom cargo na empresa, mas poucos querem se esforçar para merecê-lo, ou então assumir a responsabilidade que vem junto. A natureza divisiva do ciúme transforma um céu de harmonia em um inferno de discórdia. Uma pessoa ciumenta pode gerar tantos problemas. Sempre que possível, tente evitar dar motivo de ciúme a alguém. Saia do seu caminho, se necessário, para criar mais compreensão. O ciúme vem de um complexo de inferioridade e se expressa através da suspeita e do medo. Significa que a pessoa tem medo de não se manter nas suas relações com os outros. Sejam elas relações conjugais, filiais ou sociais. Se você sente que tem motivos para ter ciúme de alguém,
Por exemplo, se tem medo de que a pessoa que você ama esteja transferindo a sua atenção para outra pessoa, primeiro se esforce para entender se há algo faltando dentro de você. Melhore a si mesmo, desenvolva-se. A única maneira de manter a afeição ou o respeito do outro é aplicar a lei do amor e merecer esse reconhecimento pelo autoaperfeiçoamento. O amor e as suas contrapartes nunca podem ser adquiridos ou preservados por exigências, mendicância ou então suborno. Eu tenho observado como algumas pessoas se comportam perto de pessoas ricas ou então de pessoas influentes. Uma vez eu disse a um príncipe na Índia: você acha que essas pessoas que ficam te cortejando realmente amam você? E ele respondeu que sim. Mas eu os via sob uma luz totalmente diferente, então eu o adverti. Pare de lhes dar dinheiro e presentes e você vai descobrir se eles não são sinceros. Eles zombam de você com as suas lisonjas. O verdadeiro amor não pode ser comprado. Para receber amor, é preciso dá-lo livremente, sem nenhuma condição. Mas em vez de seguir essa regra, a pessoa insegura recorre ao ciúme. Isso deixa a pessoa amada com raiva e, portanto, anula o seu próprio propósito. O ciúme, então, responde à raiva com um desejo de contra-atacar. Mas sempre que alguém quer prejudicar o outro, ele acaba se machucando ainda mais. Os maus atos têm sua origem em maus pensamentos. Esses parasitas mentais cáusticos comem a própria fibra do ser. Eles queimam e destroem a paz interior. E a paz interior é a maior riqueza de uma pessoa. Por que você tem ciúmes? Se você dá o seu amor a alguém e não é apreciado, se essa pessoa não o quer, ou então ela dá a outra pessoa o reconhecimento que você acha que merece, o ciúme certamente não vai segurar essa pessoa ou então curar os problemas no seu relacionamento. Fazer prisioneiros um dos outros com ciúmes, com exigências, certamente não vai produzir a felicidade. Relacionamentos bem-sucedidos só podem crescer em confiança e em amor. O amor sobrevive no respeito, na utilidade e na liberdade da possessividade. Então, você pode me perguntar, qual é o remédio? Sempre que o ciúme tentar te prender, faça afirmações fortes. Eu estou livre da escravidão do ciúme e do medo. O que for meu, será meu. Tudo o que não é meu, eu deixo ir. Quando você estiver livre de todo o ciúme e medo, a sua vida será maravilhosa. Você pode ser livre. O que é seu será seu e o que não é para você não iria te fazer feliz. A realização está em melhorar constantemente a si mesmo, para que, em vez de você buscar os outros procurem você. Dê amor, amizade, sem esperar ou exigir alguma coisa em troca. A expectativa vai fazer de você uma vítima da miséria.
Mesmo enquanto você se esforça para melhorar a si mesmo, aprenda a ficar sozinho. Seja seguro das suas próprias virtudes, da sua própria autoestima. E se você quer que os outros acreditem em você, lembre-se que não são apenas as suas palavras que têm efeito, mas o que você é e o que você sente por dentro. O que está em sua alma. Sempre se esforce para ser um anjo interior. Não importa como os outros se comportem à sua volta. Seja sincero, seja gentil, seja amoroso, compreensivo. Qualquer um que não corresponda à bondade não é digno da sua atenção. Mesmo que você tenha que perder um ente querido, é melhor deixá-lo pensar em você como um anjo do que como um monstro ciumento de olhos verdes. Deixe com essa pessoa um belo pensamento do seu amor, e esse amor permanecerá para sempre no seu coração. Nunca fale duramente sob o fogo do ciúme. A boca pode ser como um canhão e a fala pode ser mais prejudicial do que qualquer projétil. Seja criterioso no uso das palavras. As pessoas não gostam de ouvir os seus defeitos. Se orientação ou crítica construtiva não for algo bem-vindo, fique em silêncio. Caso contrário, quanto mais você falar, pior poderá ficar a situação. Os pensamentos, às vezes, podem ser mais eficazes do que as palavras. A mente humana é uma máquina de transmissão mais poderosa que existe. Se você transmitir constantemente pensamentos positivos com amor, esses pensamentos terão um efeito sobre os outros. Da mesma forma, se você transmitir o ciúme ou o ódio, os outros vão receber esses pensamentos e também irão responder de acordo. Peça a Deus para colocar o seu poder por trás dos seus esforços. Se, por exemplo, é o seu marido que está se desviando, a esposa deve orar: Senhor, ajuda-me a ajudar o meu marido. Mantenha toda mancha de ciúme e ressentimento fora do meu coração. Eu só rezo para que ele perceba seu erro e mude. Senhor, esteja com ele. O abençoe para que eu faça a minha parte. Se a sua comunhão com Deus for profunda, você verá aquela pessoa mudar. Quanto mais errante for uma pessoa, mais bondade você deve dar. Em vez de sucumbir ao ciúme e ao medo de perder um ente querido, se esforce para ter uma atitude e um comportamento correto. Mantenha-se fisicamente atraente, seja forte mental e espiritualmente. Nunca se esqueça de que Deus é a resposta para todas as perguntas que a vida coloca diante da sua alma. Deus é o amor, e o amor é a panaceia para o sofrimento humano. Não há nada maior do que o amor. A qualidade de atração e união de Deus se manifesta na alma de cada ser. Esse amor, quando expresso em todas as circunstâncias, seja na vida familiar, na vida social, na sua vida cotidiana, ele se expande para abranger o mundo inteiro. Esse amor universal é o puro amor de Deus. Quando você alcança esse amor, então e somente então, você é um cidadão do reino de Deus. Tenha sempre orgulho de ser um filho de Deus. Por pouco tempo, você foi um estrangeiro no reino da matéria.
Desenvolva o amor divino de Deus inerente a você e você vai recuperar a sua cidadania no seu reino de onipresença. Quando você aprender a entrar em meditação, você vai encontrar o seu reino. Ele está dentro de você. Deus está dentro de você. É o seu poder que está por trás da sua capacidade de falar, de mover, de sentir. Sem ele, você não pode fazer nada. Embora ele seja transcendente além de todas as coisas, ele também é imanente. Você pode comungar com ele dentro de você. Se você tirar o pó da inquietação, do espelho do silêncio interior, lá você vai ver refletido. Nunca perca o seu envolvimento diário com Deus em meditação. Aqueles que são sábios fazem questão de contatá-lo todos os dias. Se você for sincero, você vai conhecer a Deus nessa vida. E conhecê-lo é ser livre. Você sabe em seu coração que não está feliz com seu estado atual de vida. Existe apenas um caminho direto para a felicidade, que é entrar em contato com Deus. A maneira de você encontrá-lo é seguir alguém que o conhece. Sintonize-se com os grandes que comungam com ele. Só eles podem te mostrar Deus. Eu procurei por muitos e muitos anos na Índia, onde eles se especializaram na ciência da realização de Deus. Até que finalmente encontrei meu guru, que alcançou o contato com Deus. A lei de causa e efeito rege todos os seres humanos. Só pelo ato de vir nesses serviços, ou então de ver esses vídeos, veja o quanto você muda. Quem ainda não está no caminho, mas quer saber mais, deve se candidatar a essas instruções, deve aprender a meditar. E então meditar regularmente. Tenha determinação, perseverança, para seguir o caminho da autorrealização de forma absoluta e completa. Você vai encontrar a emancipação. E a influência de sua vida vai mostrar aos outros o caminho para se emancipar. Todos os dias, faça algo para ajudar alguma outra pessoa, seja material, mental ou então espiritualmente. Tente despertar alguma alma para seguir o caminho para Deus. Cada um de vocês que vier aqui deve decidir nunca perder sua meditação diária. Você pode ser tirado dessa terra a qualquer momento. Use o tempo que você tem para se esforçar, para conhecer a Deus, porque Ele é o único que vai estar com você para sempre. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O sol brilha igualmente em um pedaço de carvão e um diamante, colocados lado a lado à luz do sol. Mas o diamante reflete a luz, enquanto o carvão não. Aqueles que se tornaram diamantes espirituais refletem a luz do sol da consciência de Deus. Eles se tornaram filhos de Deus. Os grandes mestres são as mentalidades de diamante segundo as quais devemos moldar as nossas vidas. Segui-los é encontrar uma saída rápida e direta para a libertação divina.